E aí, pessoas, eu sou a Lena e eu estou de volta com mais um vídeo. E deixa eu só deixar claro aqui, tá? Se vocês escutarem barulhos de fundo, é porque eu tô gravando de dia, tem o barulho da rua, estão fazendo serviço aqui no telhado de casa, tá? Eu vou tentar abafar o áudio, mas assim, pode ser que vocês escutem uma coisa ou outra. Perdão, tá? É porque eu não tenho mais disposição pra ficar gravando de madrugada ou muito tarde da noite, então é isso. E eu sei que eu dei uma sumidinha, tá, gente? É porque aconteceu muita coisa na minha vida, coisas ruins e coisas muito boas. E aí eu também, nos últimos 2 meses, não li muito, então não tinha muito o que trazer para cá. Mas estamos aqui para falar sobre esse livro que vocês já sabem qual é, que está aí no título, A Diary of Blood, ou Pacto de Sangue em português. Eu vou deixar a capa aqui. E a escritora é S.T. Gibson. Como todo vídeo de resenha, eu vou dar aqui uma sinopse rápida e as minhas opiniões gerais sem spoiler, e aí depois disso a gente passa pra, né, uma análise um pouco mais intensa com spoilers. Mas então, esse livro aqui é narrado por Constanta, tá? Ela escreve em segunda pessoa do singular, ou seja, ela tá escrevendo diretamente para o leitor. E, na verdade, a ideia dela é que o leitor seja o marido dela, que não é nomeado, tá? Ele não tem nome aqui no livro, mas que é um vampiro muito antigo. E, basicamente, é ela escrevendo pra ele, explicando os motivos que ela teve pra fazer o que é que ela fez com ele. Que, no caso, isso não é spoiler, tá? Ela mata ele. E aí ela explica a motivação dela, numa tentativa de também explicar para si mesma e se perdoar por fazer o que ela fez. O livro é bem pesado, tá, gente? Ele não tem tanta cena gráfica, assim, de violência, mas ele é muito, muito pesado, principalmente pela questão do abuso psicológico, certo? E emocional que tem aqui. A autora realmente descreve muito bem, eu vou falar mais sobre isso quando eu entrar nos spoilers, mas eu gostei muito do livro. Tem uma escrita muito, muito bonita, que eu também vou falar mais sobre isso. Tem umas partes aqui que são super poéticas até, e também como é uma narradora que viveu ao longo de séculos, e assim, ela não nasceu no século XXI, então ela tem uma linguagem mais antiga e tal, que deixa o livro bem bonito, assim, parece que você tá lendo um clássico, sabe? Então a escrita, de fato, é muito bonita. Eu acho que a autora consegue descrever bem e construir bem o relacionamento, e ela tem uma cadência muito boa. Eu só não gostei muito da escolha dela no final do livro. Eu achava que eu ia dar 5 estrelas e que ia se tornar um favorito, mas o final dele, pra mim, tirou 1 estrela, sabe? E eu não consegui considerar ele favorito. E também por outras questões ali dos personagens no final, que eu fico meio que eu não consegui identificar bem se era o tipo de coisa de isso daqui é um final feliz ou super normal, ou se ela tava tentando mostrar, tipo, olha só como eles terminaram aqui depois de tudo isso, veja como isso é complexo. E a escolha artística mesmo da escrita aqui que ela faz não faz sentido nenhum. Mas enfim, de forma geral, é isso. Eu gostei muito dele. Infelizmente não se tornou um favorito, mas mesmo assim eu achei que seria interessante falar sobre ele aqui, porque foi uma leitura interessantíssima. Mas, de novo, cuidado com os gatilhos, tá? Vamos entrar agora, né, mais a fundo no livro. Sobre o tema do relacionamento abusivo de forma geral, como eu falei, eu acho que ela trata super bem, eu acho que ela descreve super bem. Começa aqui o livro, a personagem principal, né, Constante, ela começa aqui narrando como ela conheceu o marido dela, que na verdade ela era uma camponesa e tal, bem pobre. A vila dela é invadida e todo mundo morre e tal. Os caras fazem coisas horríveis com ela e ela tá lá toda ensanguentada, quase morrendo, quando chega o marido dela, ou no caso o futuro marido dela, e ele salva ela, transformando ela numa vampira. O que ela pensa que é uma salvação, e depois ela vê que na verdade é uma grande maldição, né, que ele impõe nela. Eu gosto muito dela ter escolhido, principalmente dela ter escolhido o personagem de um vampiro pra descrever um abusador, porque ele literalmente é um vampiro, né? Ela é um vampiro emocional, ele suga dela toda a vitalidade dela, e é interessante isso da transformação dela de humana pra vampiro, porque ele realmente suga exatamente isso, a vitalidade dela, como acontece em relacionamentos abusivos. É bem interessante como ela descreve o começo mágico deles, mágico assim, né? Porque ela via como mágico isso no início, e você vê quando ela tá escrevendo que ela tá desconstruindo isso dentro dela, e como ela se vê como inocente antes. Inclusive tem uma parte do livro que ela fala: é muito fácil pra mim me julgar o eu do passado como inocente, como burro e tal, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não tinha vivido séculos e tido tantas experiências assim, eu era
simplesmente uma menina. Então, e ela estava num momento super vulnerável. Então ela se agarrou na primeira oportunidade que ela viu de sobrevivência, que era com ele. Ela realmente era a vítima perfeita para ele, porque é isso que pessoas que abusam fazem, né? Elas procuram a vítima perfeita que esteja vulnerável emocionalmente ou até mesmo fisicamente, né? E se aproveitam disso. Então, eu gosto muito dessa analogia, né, que ela faz. E aí, depois é que ela começa a descrever os sinais que passaram desapercebidos, coisas muito pequenas, sabe? Como, por exemplo, ele não deixar ela entrar no escritório dele. E aí, podia ser uma coisa do tipo, ele quer ter o próprio espaço dele, o que é super normal em relacionamentos, tá? Cada um tem o seu espaço. Só que não é uma questão de ter o seu espaço, porque não é o tipo de coisa, por favor, não mexe nas coisas do meu escritório, não fica lá o tempo todo, tipo, ela não pode entrar, não pode abrir a porta, sem que tenha a permissão dele. E aí a forma como ele fala as coisas pra ela também, que na época ela achava super natural, e depois ela fica, poxa, ele era um idiota. Como, por exemplo, do tipo, ele chegar e dizer pra ela que relacionamento com humanos só leva a tristeza, porque humanos vão morrer, eles não vão entender a natureza deles de vampiro, e blá, 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 ou seja, esse isolamento social, esse controle que ele coloca em torno dela, mas que finge ser uma proteção, né? Ele finge que tá se portando com a proteção dela, só que não é verdade. Mas ela acredita nele, porque ela é nova nessa experiência de vampiro, então ela não sabe como essas coisas, e ele já é há séculos vampiro, então ela confia muito nele. E ela inclusive fala aqui no livro que ela achava que para a sobrevivência dela a única solução era justamente se entregar completamente a ele e amar ele perdidamente. Então é muito interessante ver a narradora mais madura e já tendo passado por algumas coisas e tal, descrevendo o eu dela do passado. E aí, uma das coisas que ele faz aqui, que foi uma das partes mais difíceis para mim de ler, é quando chega a segunda noiva, né, no casamento, que na verdade eles se consideram casados e tal, mas eles têm um relacionamento aberto, então eles podem, né, ter experiência sexual com quem eles quiserem, porém eles não podem se envolver emocionalmente, pelo menos ela pensa isso, ela acha que é isso. E aí, um belo dia, ele vai apresentar ela pra segunda noiva, que é a Madalena, e ela começa a ficar, calma, há quanto tempo eles conversam? Ele já estava flertando com ela, ele já tinha um relacionamento por cartas, o que é que tá acontecendo? Então ela se vê traída, e aí ela fica naquela coisa, poxa, é traição ou não? Tipo, a gente podia estar com outras pessoas, mas não desse jeito. Então ela fica muito confusa, até porque ele manipula ela a achar que tá tudo bem, que tá tudo normal. É muito, muito triste ver isso daqui. Ela acaba aceitando a segunda noiva. Ela é obrigada a aceitar, na verdade, porque ele faz todo um jogo com ela de apresentar ela a Madalena e fazer ela se interessar por Madalena também. Ele meio que pede a permissão dela para colocar uma segunda noiva no casamento, só que ao mesmo tempo ela mesma admite aqui que o que ela dá não é uma permissão, porque ela não poderia negar, ela não podia dizer não. Então é muito triste aqui, porque aí você vê ela se apaixonando e ela diz que ela sente muito desejo por Madalena e que ela ama ela, e você vê um amor ali sendo criado, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque a gente não sabe o quão real isso é, porque ela pode muito bem ter começado a se atrair por Madalena numa tentativa de, ok, eu não queria que ela entrasse no nosso casamento, porém, eu também tô afim dela. Então, assim, eu não posso culpar ele de colocar ela no nosso relacionamento se eu também tô afim dela. Entende? Então é muito triste. A cumplicidade que elas criam no decorrer do livro é bonito e tal, mas ao mesmo tempo você fica, poxa, elas duas estão presas dentro de um relacionamento abusivo, tipo, elas duas são vítimas. Então, o quão realmente elas, sei lá, teriam se apaixonado ou se tornado irmãs da forma como que elas se chamam irmãs, que é esquisitíssimo, principalmente considerando que elas se pegam, mas enfim, o quão companheirismo elas teriam se não fosse esse contexto, entende? De prisão dentro de um relacionamento abusivo. Fica a pergunta, é realmente amor ou é o que se chama em inglês de trauma bonding, que é quando você se conecta com a pessoa e tem essa conexão emocional tão grande justamente porque vocês dividem algum tipo de trauma. E aí fica a pergunta também, outra pergunta que se tem é, ela realmente queria um relacionamento aberto com outras pessoas? Porque no livro tem um pulo aí temporal, então a gente não sabe exatamente se ela realmente queria um relacionamento aberto desde o início ou se ele que realmente impôs isso. Então eu senti falta um pouco disso, eu acho que teria sido interessante pra gente realmente ter esse contexto aí. E aí, sobre a escrita é belíssima. Como eu falei, certo? Tem umas partes que são super poéticas. Eu até queria ler pra vocês aqui algumas partes, só que eu li em inglês, né? E justamente eu li em inglês justamente porque quando eu fiquei sabendo desse livro, eu fiquei sabendo por booktubers gringas e elas justamente falavam sobre a escrita, como era linda e poética, não sei o que, né? E aí eu fiquei, ok, eu quero ler no original. Se você
sabe inglês, se você lê inglês, eu realmente recomendo ler no original, porque é muito, muito bonita a escrita. Eu realmente fiquei maravilhada, é belíssima. Mas eu tenho certeza que a tradução fez um ótimo trabalho, tá? Eu não li a tradução, eu não tenho o livro traduzido, então eu não posso dizer nada sobre a tradução. Agora, uma coisa que eu não gostei da escrita, que foi justamente no final, é a troca de narrador. Porque, além da segunda noiva que chega um terceiro também, que seria a terceira noiva, só que é um menino. Ele é mais novo que eles e tal, ele é bem jovem quando ele é transformado em vampiro e entra no relacionamento. E aí, a última parte do livro é ele narrando, na verdade. E aí, a visão dele, vivendo nos Estados Unidos, eles já separados depois que eles matam o vampiro lá, e eles se libertam disso, e aí, tipo, eles vivem suas vidas separadas, mas sempre se encontram depois de décadas e tal. E aí, aqui é basicamente essa última parte do livro, é ele contando como ele sente falta delas e como ele sente que ele não é mais uma prioridade, que elas encontraram outros amantes, não sei o que elas têm outros relacionamentos, e ele fica super inseguro. Claramente, o querido não é muito de relacionamento aberto, mas ainda não percebeu isso. Eu achei muito nada a ver colocar essa troca de narrador, principalmente porque a base do livro é justamente ela falando diretamente com o cara que abusava deles, então ela explicando pra ele o porquê que ela fez, mas uma forma também dela conseguir processar tudo que aconteceu com ela, é algo quase terapêutico para ela mesmo, a escrita desse livro. Então tem uma conexão, tem uma coisa aí maior, essa base do livro em si. E aí quando troca de narrador, que é literalmente para as últimas 10 páginas, você fica, não, porque no decorrer todo do livro não tem troca de narrador. E aí só nessa última parte tem isso, e eu fiquei, por quê? Pra quê? Você poderia tirar essa última parte e o livro ficaria perfeito pra mim. Eu teria dado 5 estrelas, não vou mentir. E ainda, nesse final, como eu falei, fica muito dúbio, assim, o que é que ela tava querendo fazer. Porque, por um lado, você fica, nossa, eles se amam, eles estão juntos, apesar de tudo. Mas, por outro, é tipo, nossa, até que ponto eles realmente se amam? Será que eles estão presos um com o outro de uma forma que não é saudável de forma nenhuma? Porque eles têm esse afeto justamente pelo trauma bonding. Então, se tivesse ficado mais claro que era uma coisa do tipo, ela mostrando, olha só as consequências, o relacionamento deles já não tá fazendo bem pra eles, mas eles não conseguem se separar justamente por causa desse trauma todo que eles viveram e tal, que é uma coisa real que pode acontecer e que é interessantíssimo falar sobre isso. Ou se ela realmente tava fazendo uma coisa de, olha que lindo, depois disso tudo eles ainda se importam um com o outro, eles ainda são um mundo um pro outro e tal. Não sei, eu achei muito nada a ver esse final, assim, e aí realmente tirou uma estrela pra mim, infelizmente. Porém, eu recomendo o livro, tá? É uma leitura maravilhosa, a escrita é belíssima, mas como eu falei, cuidado com os gatilhos, tá, gente? Porque é um livro muito pesado mesmo, então fiquem aí avisados. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, porque isso ajuda muito o canal. Deixa um comentário, porque isso daí ajuda ainda mais o canal, tá? Diz se você já leu esse livro, se você gostou ou não. Que livros com uma vibe similar você recomendaria, né? Essa vibe meio gótica, assim, muito, muito legal. Eu adoro livro gótico. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. E eu vejo vocês no próximo vídeo.